O Evangelho começa dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. Eles estão numa expectativa totalmente falsa. Eles acreditam que Jesus é o Messias triunfalista e que ele, chegando em Jerusalém, ele vai depor os romanos e ele vai inaugurar um novo reino aos modos de Davi e Salomão. Então, o interesse deles é riqueza, espólio, poder. Entenderam? Eles acompanham Jesus, mas não seguem Jesus. Por isso, Jesus vai dizer três coisas necessárias para o seguimento. Primeiro dele, Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não odeia pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O primeiro obstáculo para o seguimento de Jesus é a família. Devemos pensar na família naquela época, que considerava as pessoas como propriedade. Lembre que um dos grandes obstáculos de Jesus na sua vida foi a sua própria família, porque eles achavam que Jesus estava louco e queriam tirar Jesus da sua missão. Então, um obstáculo para a liberdade humana é a família nesses moldes patriarcais antigos. É preciso desvencilhar-se dela para se fazer livre. Depois Jesus vai falar assim: quem não carrega a sua cruz e não vem após de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui é preciso entender como era a crucificação naquela época. Jesus não está falando que a gente deve ficar carregando a cruz o tempo todo. Ele está se referindo a um elemento específico, um momento específico da crucificação. Aquele momento terrível, que era pior do que a morte, na cruz em que, vocês lembram, ficava a haste vertical, já ficava no lugar do suplício. E a pessoa condenada devia carregar a parte, o haste horizontal da cruz. A coisa mais terrível era você passar no meio da multidão, porque era um dever religioso você ir lá, ofender, debochar e insultar o condenado. Então veja bem que esse é um sofrimento terrível. Então Jesus Cristo está falando que quem quer segui-lo deve estar preparado para receber humilhações. A terceira condição para seguir Jesus aparece depois de duas parábolas que estão no meio. É essa aqui: quem não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. O tema precioso para São Lucas é a questão de como administrar bem os bens materiais. O dinheiro, a riqueza não é um mal em si, é uma coisa neutra, mas ela deve estar a serviço da prática do bem, a serviço do reino. Servir-se das riquezas para servir unicamente a Deus e não ser escravo das riquezas. E esta terceira condição é colocada depois de duas pequenas parábolas, uma do construtor e outra do rei que sai em combate. A parábola do construtor é que você deve fazer o planejamento, se você tem como terminar a obra para não deixar inacabada, vai nos falar da perseverança. Na nossa vida, nós começamos muitas coisas e não levamos para frente. Quanta gente não começa a aprender violão, aprender balé, aprender uma série de coisas e deixa na metade do caminho. Só que, em se tratando de salvação, você não deve ter... é uma coisa muito séria. Se você deixar essas pequenas atividades, não vai mudar nada a sua vida. Se você abandonar a construção, essa construção é a construção da sua morada eterna, que você então deve estar empenhado em acabá-la. Depois ele fala do rei que sai em combate e tem que enfrentar um rei mais poderoso que ele e que deve fazer a conciliação. Não se engane, o grande combate da nossa vida é o julgamento do juízo final. E nós devemos desejar, procurar apaziguar com essa situação, estar a par dela e devemos harmonizar a nossa vida com este momento chave, que é um momento em que nós vamos ser questionados sobre o que fizemos aqui nessa terra. Então nós não podemos nos iludir que estamos já com a vitória ganha, não. É preciso que a gente leve uma vida de acordo com aquilo que o grande Rei Celestial espera de nós.
Amém.